Hoje eu inicio as apresentações das empresas, de forma individual, com o intuito de demonstrar através de seus resultados financeiros e através de seus indicadores, seus resultados trimestrais atuais e o compilado dos seus resultados dos anos anteriores. Com esse método, irei fazer uma breve análise do desenvolvimento de cada empresa em seu determinado setor. Hoje começamos com uma empresa do setor de energia. Ela não é muito comentada, mas nos últimos anos tem tido um bom resultado. E essa empresa é a CEMIG. Antes de começar a apresentação do resultado do primeiro trimestre dessa empresa, eu quero ressaltar alguns pontos. A CEMIG é uma empresa integrada ou verticalizada. O que significa isso? Ela atua nas 3 áreas da energia, que são geração, transmissão e distribuição. A CEMIG é uma empresa estatal e seu maior acionista é o estado de Minas Gerais, que hoje detém cerca de 51% das ações comercializadas. Outro ponto que eu gostaria de ressaltar é que essa empresa é listada em 3 bolsas. Claro, aqui no Brasil, que é a nossa B3, a Bolsa de Nova York e na Bolsa de Madrid. Como eu disse anteriormente, essa é uma empresa verticalizada que detém investimentos nas 3 áreas da energia. Além disso, ela detém participações em outras empresas da área de energia. Por exemplo, a Taesa, que é a maior empresa de transmissão de energia aqui no Brasil. Agora que ressaltei os pontos dessa empresa, como vai funcionar essa apresentação? Eu irei mostrar o resultado do primeiro trimestre de 2023 e logo em seguida irei complementar mostrando os indicadores fundamentalistas que me fizeram investir nessa empresa. E posteriormente mostrarei como ela se comporta no gráfico perante os seus resultados e demonstrações de resultado. Seguindo com a apresentação, vou lhe mostrar agora os investimentos que essa empresa tem feito só no primeiro trimestre de 2023, onde eles investiram mais de 637 milhões de reais na área de distribuição, mais de 30 milhões de reais na área de transmissão, que é o filé mignon da área de energia, podemos dizer assim, e mais de 50 milhões na área de geração. Isso mostra que a empresa se empenha em continuar crescendo, gerando mais valor para os seus acionistas, assim lucrando mais e beneficiando o seu acionista através da distribuição dos lucros através de dividendos. No setor de energia, é normal uma empresa estar com nível de endividamento alto, tendo em vista a previsibilidade de suas receitas. Mas a CEMIG vai na contramão dessa estatística, tendo em vista que o seu endividamento é baixo desde 2018. E como você pode ver no gráfico, ele vem diminuindo a cada ano. Apesar de os indexadores de cobrança ser IPCA e CDI, e esse ano eles estarem muito acima do esperado, acima de 2 dígitos, ainda assim representa um nível baixo de endividamento. Após o resultado da empresa no primeiro trimestre, foi apurado que o lucro líquido da empresa aumentou 76,4% comparados com o primeiro trimestre de 2022. Isso é um aumento muito positivo e mostra que o consumo de energia por determinadas classes também teve grande aumento. Por exemplo, houve um aumento de 93% na área industrial e nas seguintes áreas de consumo houve um aumento médio de 2%, como na área residencial e comercial. Temos outra apresentação que mostra que a CEMIG investe pesado em modernização para que aumente sua confiabilidade na sua geração de energia, onde vai haver ampliação da sua área de geração, que já está fazendo investimentos em manutenção e modernização da sua área de distribuição e transmissão. E na área de distribuição de gás, está investindo em infraestrutura, tanto na sua sede matriz, como nas suas subsidiárias, como a Gasmig e a CEMIG Sim. Bom, basicamente, esse foi o resultado do primeiro trimestre de 2023, apresentado pelos relatórios que a CEMIG distribui. Agora, com esse resultado do primeiro trimestre, o que acontece com o gráfico de uma empresa quando ela se sai bem em trimestres? Que se sai bem, que eu digo, em termos lucrativos e investimentos. Esse aqui é o gráfico da CEMIG de maio de 2022 a maio de 2023, uma janela de 1 ano, onde a gente tem aqui o início de janeiro, ela sendo cotada a R$ 10,95. E na decorrência do primeiro trimestre até antes da sua divulgação do seu resultado, ela estava apresentando uma queda de mais ou menos 3,5%. Esse limbo aqui embaixo geralmente é comum em algumas empresas perto de sua apresentação dos demonstrativos de resultado, onde você pode ver que após a divulgação do resultado, ela teve um aumento de quase 10% no intervalo de 10 dias. E hoje ela já deu uma corrigida. Em termos gráficos, isso é normal. Após uma alta
justificada, que foi por conta de um bom resultado no trimestre, ela tem uma valorização e depois volta a um preço médio entre o seu teto e a sua mínima daquele período. Isso não é regra, isso é gráfico. Eu não gosto muito de fazer uma interpretação gráfica, eu gosto de fazer mais uma análise fundamentalista com resultados, indicadores, que é o que iremos fazer agora. Com uma visão mais geral dos indicadores da CEMIG, nós podemos ver aqui o dividend yield, que está em 9%, o preço sobre lucro, que está em 6,6%, o preço sobre valor patrimonial, 1,17%. Os indicadores mais importantes que eu uso para minhas análises são esses, junto com um ROI, um ROA, um ROIC. Só que isso só mostra uma janela atual dos últimos 12 meses. A gente pode ver um histórico um pouco mais amplo, puxando os últimos 5, 10 anos, onde a gente consegue ver que o dividend yield dessa empresa não é tão ruim. Em 2021 pagou 8% ao ano, quase 9%, 4% em 2020, 19%, 5% em 2019. E como é que a gente vê uma média? A média dessa empresa, se pegar desde 2011, pagou 10% de dividend yield nos últimos anos. O preço sobre o valor patrimonial também é bom, não é muito alto. Os indicadores de dívida da empresa também estão bons, não estão altos, estão abaixo de 1. Os indicadores de rentabilidade, principalmente o ROI, que está acima de 10, é um bom indicador. Veja que apenas em 2016 e 2017 eles estiveram abaixo de 10%. Esse outro indicador aqui é o payout da CEMIG. Payout é um indicador que mostra a porcentagem do lucro líquido que está sendo distribuído para os seus acionistas. Nesse caso, em 2020, ele distribuiu quase 50% do seu lucro. O lucro líquido foi 4 bilhões de reais e teve uma distribuição de 2 bilhões de reais. Então, quase 50% aí do lucro líquido foi distribuído para os seus acionistas. E se a gente aumentar a janela de distribuição, nós podemos ver que a distribuição segue uma média de 50% de distribuição. Esse evento aqui, de 170% aqui, deve ter sido foi um fato isolado, tanto é que nos outros anos não passou de 50% a distribuição de lucros para os seus acionistas, e fazendo uma média dos últimos anos de 50%. Se quisermos darmos uma olhada no histórico mais antigo da CEMIG, nós podemos ver que o preço sobre valor patrimonial, quanto vale essa empresa ao decorrer do ano. Se a gente postar um histórico anual, em 2020, ela custava 1,5 vezes, tá barato. 1,2 vezes, 1,4 vezes, 1,2 vezes também. Onde ela esteve mais cara foi em 2011, 2012, 2011 e 2012. Hoje ela está barata. Nesse gráfico aqui podemos ver o lucro líquido em azul e os proventos distribuídos em verde. Você pode ver que quase sempre o lucro distribuído foi sempre menor que o lucro líquido total. Só alguns anos aqui no passado, em 2010, acredito que até 2015, houve uma distribuição maior que o lucro líquido. Você que busca empresas, ser sócio de empresas que paguem bons dividendos e queira montar uma carteira acionária para receber renda passiva, essa aqui eu acredito que seja uma boa empresa. Por exemplo, eu peguei os pagamentos dos últimos anos, montei uma tabela. Nessa tabela mostra os pagamentos dos últimos anos, onde se eu traçar uma média desses pagamentos vai mostrar que nos últimos 8 anos ele pagou 0,89 centavos por ação. Onde se você busca 6%, no mínimo 6% de rentabilidade anual, você pagaria no máximo, ou seja, o seu preço teto de compra para essa empresa seria de R$ 14,83. Como eu cheguei a esse número? Eu multipliquei 100 vezes 0,89 dividido por 6 e cheguei ao meu preço teto para esta empresa, que seriam R$ 14,83. Hoje a CEMIG está custando R$ 12,13. No dia 21 de maio, o custo de uma ação está R$ 12,13. Então, eu estou dentro da minha margem de segurança para fazer uma compra da CEMIG, onde eu estaria conseguindo tranquilamente aí uma margem de 6% de dividend yield anual. E nessa compra aqui, a compra a este preço, referente ao meu preço teto, me dá uma margem de ganho 22%. Então, hoje eu comprando CEMIG a um custo de R$ 12,13, eu obteria mais de 6% de dividend yield anual. E mesmo que
o preço do papel atingisse R$ 14,80, eu obteria um ganho de capital de 22%. Então, essa foi minha apresentação de CEMIG, excelente empresa de energia. Eu continuo comprado nela e irei continuar comprando até atingir meu preço teto, tendo em vista que o meu objetivo é ser sócio de boas empresas pagadoras de dividendos. E dentro das minhas métricas, eu sou sócio de empresas que me paguem no mínimo 6% de dividend yield anual, de empresas que estejam em setores perenes. No caso, o setor de energia é um setor perene. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e meu objetivo é levar conhecimento financeiro até você.